Fala tocados, meu nome é João Lima, estamos aqui dando continuidade à nossa série 4 chaves para mantermos a adoração relevante, intensa e profunda diante de Deus e da nossa sociedade. Eu peço para que você pegue a sua Bíblia, agenda, caneta e anote aí tudo que Deus soprar no teu coração nesta série. O que Deus soprar no teu coração, coloca aí nos comentários e mais tarde, obviamente, você ora e pergunta a Jesus e pede mais direcionamento no que ele soprou no teu coração, tá bom? Vamos orar? Espírito Santo, obrigado por nos revelar sobre toda a verdade que está em Cristo Jesus. Eu peço para que o véu dos nossos corações seja arrancado e que a tua palavra revelada, personalizada, possa vir aos nossos corações, Pai. Fala aos nossos corações, nos toque, nos impulsiona a termos uma vida de adoração relevante, intensa e profunda diante de ti, diante da nossa sociedade, como igreja. É o que eu te peço, Espírito Santo. Amém. Vamos lá? Eu queria ler com vocês alguns versículos. Quero lembrar que a terceira chave que nós iremos comunicar hoje é: eu sou o sacrifício da adoração. Eu sou o sacrifício da nossa adoração, tá bom? Vamos ler Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Qual é o culto racional nosso? Quem tem que se oferecer como sacrifício? De acordo com Romanos 12, 1. Eu e você. Eu e você somos o sacrifício da adoração. E este sacrifício é o nosso culto. Eu queria falar com vocês sobre como era na antiga aliança os sacrifícios, os holocaustos, a adoração, o culto do povo. Holocausto era um tipo de sacrifício onde o elemento oferecido era totalmente consumido pelo fogo. No templo de Jerusalém, os holocaustos eram oferecidos 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. Algo interessante era que as pessoas podiam oferecer um holocausto como sacrifício privado, por intermédio dos sacerdotes. Eram utilizados bezerros, carneiros ou aves sem defeitos. A escolha do animal era feita de acordo com a situação econômica do ofertante. Então nós temos aqui 3 pontos. O animal não podia ter defeito, tinha que ser perfeito. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, a forma de cultuar a Deus era por sacrifício de animais. O primeiro animal tinha que ser perfeito. Não podia ser manco, não podia, se eu não me engano, sequer ter mancha. Tinha que ser perfeito. O segundo era de acordo com a questão econômica da pessoa. Então tinha gente que poderia ofertar um bezerro gordo, bonito, como oferta. Tinha outros que só tinha condição de ofertar uma rolinha. Já tinha condições de ofertar uma ave. E Deus recebia também a oferta. Só que existiam esses parênteses, né? Quem tinha mais recursos ofertava melhor. E quem tinha menos recursos ofertava de uma maneira mais inferior, com a visão da sociedade. Deus não olhava dessa maneira. Quero deixar isso bem claro. E o terceiro ponto era obrigado a levar até o sacerdote, para ele oferecer o seu sacrifício. Então, na antiga aliança, tinha os animais, tinha que ser perfeito. O segundo era de acordo com a questão econômica. E o terceiro era obrigado a levar o sacerdote. Você não poderia fazer o sacrifício. Existia um grupo específico de sacerdotes. Eles foram chamados somente para isto. Para oferecer os animais como sacrifício. Você, se não fosse sacerdote, não tinha essa permissão de preparar o sacrifício para oferecer a Deus. Na graça, em Cristo, tudo muda. Nós iremos fazer uma leitura um pouco longa. Hebreus capítulo 8, verso 1 até o 7. É muito importante que você abra e leia junto conosco. Vamos lá?
O mais importante do que estarmos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Este é Jesus. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem no santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o mistério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. O escritor de Hebreus está deixando muito claro, em Hebreus 8, que a antiga aliança, essa que eu acabei de explicar, e tantas outras situações que ela prescrevia para eu e você vivermos antes de Jesus, o escritor de Hebreus está dizendo que ela é ultrapassada, é antiga. E se fosse perfeita, não precisaria de uma nova. Então a lei não é perfeita. A lei não é perfeita. Em Cristo, todo sacrifício muda. Em Cristo, todo sentido de culto muda. Em Cristo, todo sentido de obediência muda. Todo sentido de obediência muda em Cristo. Quero deixar isso muito claro para você. Cristo traz uma aliança superior, a qual ele é o próprio sacerdote, e tem um santuário superior ao que a lei trazia. Então, o Cristo sendo sacerdote, tendo um santuário superior, ele nos instrui, Paulo escrevendo Romanos, nos instrui para que eu e você sejamos o sacrifício deste culto. Romanos 12 fala que eu e você somos o sacrifício deste culto. Então nós temos um sacerdote que é Cristo, temos uma aliança nova, e nessa nova aliança o sacrifício não precisa ser perfeito. O sacrifício às vezes vem mancando, o sacrifício às vezes tem mancha, o sacrifício às vezes não é com uma questão financeira tão grande, mas mesmo assim ele recebe o nosso sacrifício, porque ele é o sumo sacerdote e nos constituiu em uma graça de um santuário maior a qual nós temos acesso sendo o sacrifício. Então, quando eu e você nos lançamos como sacrifício, Deus está recebendo lá de uma maneira maravilhosa esse sacrifício. Agora, tem alguns pontos neste sacrifício. Mesmo que você venha mancando e tenha manchas, é necessário algo. O fogo precisa consumir todo o sacrifício. O fogo precisa consumir todo o sacrifício. Então, deixa eu deixar claro. O fogo do santuário tem que consumir eu e você. Quando nós, às vezes, traz um paralelo de que a graça é superior à lei, e é superior mesmo, e tem um sentido de que a graça, às vezes, quando nós pregamos, dá um sentido liberal, e não. A graça é superior e traz responsabilidades superiores. Viver em liberdade é mais desafiador do que ter um conjunto de regras para viver. Porque vivendo em liberdade, quem fala para você o que fazer e não fazer não é o conjunto de regras, é o seu relacionamento com Ele. É o seu relacionamento com o Espírito Santo. Gente, o fogo precisa queimar totalmente. O fogo precisa queimar todo o sacrifício. Cristo é o sumo sacerdote, ele está querendo oferecer você como sacrifício diante do Pai. E o fogo precisa queimar. Tá bom? Obrigado por nos acompanhar até aqui.
Peço para que você curta, comenta, compartilha, envia para alguém. Escreve aí nos comentários tudo que o Espírito Santo soprou no teu coração, tá bom? Muito obrigado. Vai sair mais um vídeo e que você possa nos acompanhar nessa jornada. Em nome de Jesus. Amém.